Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Meu nome é André e essa é uma série sobre o Livro de Mórmon comentado, também acompanhando aí o estudo do Vem Segue-me, que estamos estudando sobre o Livro de Mórmon nesse ano de 2024. Lembrando que temos vários outros episódios aqui no canal, desde o início lá no Livro de Mórmon. Hoje vamos estudar segundo Nef 25 e a ideia é seguir a cada novo episódio um novo capítulo, que nós vamos fazer um breve estudo. Lembrando que esse estudo é um estudo, digamos que um pouco raso, não é um estudo profundo de todos os pontos doutrinários, todos os princípios, todos os detalhes históricos e tudo mais que contém cada capítulo, por dois motivos. Primeiro, porque eu não tenho todo esse conhecimento, e segundo, porque nós não teríamos tempo, de avançar, de aprofundar em cada capítulo, fazer um estudo aprofundado. Então, por óbvio que eu vou passar por alguns versículos e não vou comentar eles, mas não é porque eles não tenham um significado, porque eles não tenham importância, é porque realmente em cada capítulo eu estou escolhendo alguns pontos específicos que eu vou tratar em cada episódio. Futuramente, talvez eu retorne a fazer esse estudo do Livro de Mórmon e aí vou abordar outros tópicos, outros versículos do mesmo capítulo. Mas por hora, são esses versículos que eu escolhi, para cada capítulo, e por isso que eu toco apenas em alguns versículos, tá bom? Vamos lá então? Lembrando que aqui no canal Caminho do Discipulado, que está no YouTube ou no Spotify, você pode se inscrever, pode seguir no Spotify, se inscrever no YouTube, temos outras séries, outros episódios. Temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, temos uma série sobre resumos de livro em formato de audiobook, com vários livros já disponibilizados para você ouvir. Temos uma série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil e outros episódios, outros conteúdos que já estão disponíveis no canal O Caminho do Discipulado. Muito obrigado a todos que sempre estão acompanhando, que estão comentando, compartilhando em grupos WhatsApp com amigos, conhecidos, familiares. Muito obrigado pela sua participação. Se você é novo, se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e espero que você goste, espero que você volte também para ouvir outros episódios. Vamos então iniciar o estudo de hoje? Como que vai funcionar? Primeiramente, eu vou fazer a leitura na íntegra de 2º Nef 25. Após eu fazer a leitura, então eu vou para alguns comentários, alguns versículos específicos que eu vou tratar no episódio de hoje. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar exatamente 1 minuto, você pode clicar ali 1 minuto que vai pular a parte da leitura. Caso você queira ouvir a leitura que eu vou fazer, não tem problema, só continua, tá bom? Mas talvez você prefere você fazer a leitura aí na sua casa, onde você estiver, você pode estudar, 2º Nef 25, depois retorna aqui para os comentários, que eu vou fazer alguns comentários, alguns pontos importantes para nós fazer uma troca legal de conhecimento, de lições que podemos tirar aqui de 2º Nef 25. Segundo Nef 25. Agora eu, Nef, digo algo sobre as palavras que escrevi, que foram proferidas pela boca de Isaías. Pois eis que Isaías disse muitas coisas que, para muitos de meu povo, eram de difícil compreensão, porque não conhecem o modo de profetizar dos judeus. Porque eu, Nef, não lhes ensinei muitas coisas sobre os costumes dos judeus, porque suas obras eram obras de trevas, e seus feitos eram abominações. Portanto, escrevo a meu povo, a todos os que no futuro receberem essas coisas que escrevo, para que conheçam os juízos de Deus, que eles caem sobre todas as nações, segundo a palavra que ele proferiu. Portanto, ouvi, ó povo meu, que sois da casa de Israel. Escutai minhas palavras, pois ainda que as palavras de Isaías não vos sejam claras, são, não obstante claras, a todos os que estão cheios do espírito de profecia. Faço-vos, porém, uma profecia, segundo o Espírito que está em mim. Portanto, profetizarei de acordo com a clareza que está em mim, desde o tempo em que deixei Jerusalém com meu pai. Porque eis que minha alma se deleita em esclarecer o meu povo, para que aprenda. Sim, minha alma deleita-se nas palavras de Isaías, porque vim de Jerusalém e meus olhos viram as coisas dos judeus, e sei que os judeus compreendem as coisas dos profetas, e não há outro povo como eles, que compreenda as coisas que foram ditas aos judeus, a não ser que sejam ensinadas à maneira das coisas dos judeus.
Mas eis que eu, Nefe, não ensinei meus filhos a maneira dos judeus, mas eis que eu próprio residi em Jerusalém. Conheço, portanto, as regiões circunvizinhas e fiz menção a meus filhos os juízos de Deus, que se deram entre os judeus, de acordo com tudo o que disse Isaías, e eu não os escrevo. Mas eis que continuo com minha própria profecia de acordo com minha clareza, na qual sei que nenhum homem pode errar. Não obstante, os dias em que se cumprirem as profecias de Isaías, os homens certamente saberão quando elas se realizarem. Elas são, portanto, de valor para os filhos dos homens, e aos que supõem que elas não o sejam, falarei particularmente, e limitarei as palavras a meu povo, pois eis que lhes serão de grande valor nos últimos dias, porque naquele dia as entenderão, portanto, as escrevi para o seu bem. E do mesmo modo que uma geração foi destruída entre os judeus por causa de iniquidade, foram eles destruídos de geração em geração, de acordo com suas iniquidades. E nunca qualquer deles foi destruído, sem que isso lhe fosse predito pelos profetas do Senhor. Portanto, foram avisados da destruição que cairia sobre eles imediatamente depois de meu pai deixar Jerusalém. Não obstante, endureceram o coração e, de acordo com minha profecia, foram destruídos, salvo aqueles levados cativos para a Babilônia. E agora isto digo eu, por causa do Espírito que está em mim. E não obstante terem sido eles levados, retornarão e ocuparão a terra de Jerusalém. Serão, portanto, restituídos à terra de sua herança. Mas eis que terão guerras e rumores de guerras, e quando chegar o dia em que o unigênito do Pai, sim, o Pai dos céus e da terra, manifestar-se a eles na carne, eis que o rejeitarão por causa de suas iniquidades, e da dureza de seu coração, e da dureza de sua cerviz. Eis que eles o crucificarão, e depois de permanecer numa sepultura pelo espaço de 3 dias, levantar-se-á dentre os mortos, com o poder de cura em suas asas. E todos os que crerem em seu nome serão salvos no reino de Deus. Minha alma deleita-se, portanto, em profetizar sobre ele, pois vi os seus dias, e meu coração magnifica seu santo nome. E eis que acontecerá que, depois de haver o Messias ressuscitado dos mortos, e haver se manifestado a seu povo, a todos os que acreditarem em seu nome, eis que Jerusalém será destruída novamente, pois ai dos que lutarem contra Deus e o povo de sua igreja. Portanto, os judeus serão dispersos por todas as nações, sim, e também Babilônia será destruída. Portanto, outras nações dispersarão os judeus. E depois de haverem sido dispersos, e de o Senhor Deus ser castigado pela mão de outros povos pelo espaço de muitas gerações, sim, de geração em geração, até serem persuadidos a acreditar em Cristo, o Filho de Deus, e na expiação que é infinita para toda a humanidade, e quando chegar o dia em que eles acreditarem em Cristo, adorarem o Pai em seu nome, com o coração puro e mãos limpas, e não mais esperarem por outro Messias, então virá o dia em que será essencial que eles acreditem nessas coisas. E o Senhor estenderá a mão pela segunda vez, a fim de resgatar seu povo de seu estado decaído e de perdição. Portanto, fará uma obra maravilhosa e um assombro no meio dos filhos dos homens. Portanto, ele irá revelar-lhes suas palavras, pelas quais serão julgados no último dia, porque elas serão dadas com o propósito de convencê-los do verdadeiro Messias, que foi rejeitado por eles, e para convencê-los de que não precisam mais esperar que venha um Messias, porque outro não virá, a menos que seja um falso Messias que engane o povo, porque só há um Messias mencionado pelos profetas, e esse Messias é aquele que será rejeitado pelos judeus. Pois, de acordo com as palavras dos profetas, o Messias virá 600 anos depois da época em que meu pai deixou Jerusalém, e de acordo com as palavras dos profetas e também com as palavras do anjo de Deus, seu nome será Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, meus irmãos, falei com clareza, de modo que não podeis errar. E como vive o Senhor Deus, que tirou Israel da terra do Egito e deu a Moisés poder para curar as nações depois de haverem sido mordidas por serpentes venenosas, se olhassem para uma serpente que ele levantou diante delas, e também lhe deu poder para golpear a rocha, a fim de que jorrasse água.
Sim, e eis que vos digo que assim como estas coisas são verdadeiras, e como o Senhor Deus vive, não há outro nome debaixo do céu, mediante o qual o homem possa ser salvo, a não ser o deste, Jesus Cristo, do qual falei. Portanto, por causa disso, prometeu-me o Senhor Deus que estas coisas que escrevo serão guardadas e preservadas e passadas a meus descendentes, de geração em geração, para que seja cumprida a promessa feita a José, de que seus descendentes jamais pereceriam enquanto a terra durasse. Portanto, essas coisas passarão de geração em geração, enquanto durar a terra, e isto de acordo com a vontade e prazer de Deus. E as nações que estiverem em seu poder serão julgadas por elas segundo as palavras que estão escritas. Pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo que pudermos fazer. E não obstante acreditarmos em Cristo, guardamos a lei de Moisés e esperamos firmemente em Cristo até que a lei seja cumprida, pois com essa finalidade foi dada a lei. Portanto, a lei tornou-se morta para nós e somos vivificados em Cristo por causa de nossa fé. Contudo, guardamos a lei por causa dos mandamentos. E falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Portanto, falamos sobre a lei para que nossos filhos saibam que a lei é morta, e sabendo que ela é morta, esperem por aquela vida que está em Cristo, e saibam que para este fim foi dada a lei, para que depois de ser cumprida a lei em Cristo, não endureçam o coração contra ele quando a lei tiver de ser abolida. E agora, meu povo, eis que sois um povo de dura cerviz, por isso falei-vos claramente, para que não vos equivoqueis. E as palavras que falei servirão de testemunho contra vós, porque são suficientes para ensinar a qualquer homem o caminho reto, porque o caminho reto é acreditar em Cristo e não negar. Porque negando-o, negais também os profetas e a lei. E agora eis que vos digo que o caminho reto é acreditar em Cristo e não o negar, e Cristo é o Santo de Israel. Deveis, portanto, inclinar-vos diante dele e adorá-lo com todo o vosso poder, mente e força, e com toda a vossa alma. E se assim o fizerdes, de modo algum sereis rejeitados. E enquanto for necessário, deveis cumprir os ritos e ordenanças de Deus, até que a lei que foi dada a Moisés seja cumprida. O primeiro comentário desse capítulo que eu gostaria de fazer está no versículo 13, 2 Nef 25:13, que diz assim: Eis que eles o crucificarão, e depois de permanecer numa sepultura pelo espaço de 3 dias, levantar-se-á dentre os mortos com poder de cura em suas asas. E todos os que crerem em seu nome serão salvos no reino de Deus. Então aqui fala sobre, eu queria falar um pouquinho, na verdade, sobre essa expressão poder de cura em suas asas. Você já ouviu essa expressão antes? Qual é o significado da expressão que Cristo virá ou Cristo terá poder de cura em suas asas? A expressão cura, poder de cura em suas asas, refere-se ao poder de cura da expiação do Senhor, a expiação do Senhor. Então, quando fala poder de cura em suas asas, significa o poder de cura da expiação do Senhor. Esse versículo que fala sobre o poder de cura em suas asas, ele é um sinal que identifica ou autentica o Salvador, o Redentor de Israel. A palavra asas significa kanaf, e refere-se à extremidade, borda, asas das vestes ou do manto. Por exemplo, quando a mulher de fluxo de sangue tocou nas vestes de Cristo, foi justamente crendo nesse versículo, que era uma percepção messiânica
que o povo judeu tinha, que o Redentor, que o Messias, viria com poder de cura em suas asas. E essa palavra asas também tem um significado de extremidades. Por isso que a mulher de fluxo, ela acreditava muito que se ela simplesmente tocasse nas extremidades, ou seja, no canaf, nas asas do Senhor, ela já seria curada. E foi justamente o que aconteceu. Ela foi curada e a profecia se cumpriu, conforme tinha já dito Isaías, que ele viria com poder de cura em suas asas, ou seja, em suas extremidades. Então esse seria um significado dessa expressão, poder de cura em suas asas. É o poder de cura que a expiação do Senhor Jesus Cristo tem sobre todas as pessoas que estiverem sobre o seu toque, que estiverem sobre o seu alcance. Sobre esse assunto, na Conferência Geral de outubro de 2020, o Elder Neil L. Anderson, do Coro dos 12 Apóstolos, o qual inclusive tem um livro chamado Dom Divino do Perdão. Esse livro está aqui no canal, tá? Você pode ouvir esse livro, ele está em formato de audiobook aqui no canal Caminho do Discipulado. Mas o Elder Anderson deu um discurso chamado Falamos de Cristo, que tem tudo a ver com esse episódio de hoje. E aí ele fala como pesquisas mostram que, com o passar do tempo, cada vez menos pessoas têm falado de Cristo e acreditado em Cristo. E ele diz assim, nos é claro que respeitamos o direito que cada pessoa tem de escolher, contudo nosso Pai Celestial declarou, este é meu Filho amado, ouve-o. Testifico que o dia virá em que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Como vamos reagir a nosso mundo em constante mudança? Enquanto alguns negligenciam sua fé, outros buscam a verdade. Tomamos sobre nós o nome do Salvador. O que mais devemos fazer? Então ele fala que na contramão dessa queda na fé em Jesus Cristo, onde cada vez menos pessoas têm acreditado em Jesus Cristo, falado de Cristo, nós que fizemos convênio com o Senhor, que temos fé nele, devemos exercer essa fé, tomar sobre nós o nome do Salvador. E o que nós devemos fazer? Devemos falar de Cristo. Então, no discurso, ele cita o exemplo do presidente Nelson, que um ano antes de ser chamado profeta, ele tinha feito um desafio para que os membros da igreja estudassem no Guia de Estudo das Escrituras. E eu fiz esse desafio na época, onde os membros estudassem no Guia de Estudo todas as referências sobre o Salvador Jesus Cristo. E são muitas referências que tem ali falando sobre o Salvador Jesus Cristo no Guia de Estudo das Escrituras. São mais de 2.000 referências ao nome Jesus Cristo. E ele pediu que a gente estudasse e marcasse tudo isso. Isso ele fez um ano antes de ser chamado. No final disso, a esposa dele perguntou que diferença ele sentiu na vida dele. E aí ele respondeu que ele sentia que ele era um homem melhor por aprender mais sobre Jesus Cristo. Então, após isso, o presidente Nelson aconselhou que nós estudássemos a vida do Salvador e que falássemos mais de Jesus Cristo. E o Elder Anderson cita o exemplo do presidente Nelson nessa sua preparação. Para que ele pudesse falar mais e melhor do Salvador, ele estudou a vida do Salvador e por isso ele estava mais qualificado. Então, o Elder Anderson fala assim, todos nós falamos de Jesus Cristo, mas talvez possamos fazer um pouco melhor. Se o mundo vai falar menos dele, quem vai falar mais? Nós vamos, como com outros cristãos devotos. Então o Elder Anderson diz, que o mundo cada vez vai falar menos de Jesus Cristo. Quem vai falar mais? Nós devemos falar mais. Então ele dá aqui algumas dicas, tá? Eu já dei algumas antes aqui nesse episódio, mas aqui o Elder Anderson, o Coro dos 12 Apóstolos, dá algumas dicas como nós podemos falar mais de Cristo. Primeiro, falar mais de Cristo em nosso lar. Ele segue assim, temos gravuras do Salvador em nossa casa? Falamos com frequência a nossos filhos sobre as parábolas de Jesus? As histórias de Cristo podem atuar como um vento vigoroso que aviva as brasas de fé que existem no coração de nossos filhos. Quando seus filhos fizerem perguntas, pensem de modo consciente em ensinar o que o Salvador ensinou. Por exemplo, se um filho perguntar, pai, por que oramos? Vocês podem responder, ótima pergunta. Você se lembra de quando Jesus Cristo orou? Vamos falar sobre por que ele orou e como ele orou? Falamos de Cristo, regozijamos em Cristo para que nossos filhos saibam que fonte procurar a remissão de seus pecados. Então, aqui o Elder Anderson fala
para sempre que nós formos ensinar algo para os nossos filhos, e eu estendo isso em nossos chamados na igreja, sempre que nós formos ensinar algo, por exemplo, esse pai aqui que o filho perguntou, por que nós oramos? O pai poderia simplesmente dizer assim, nós oramos porque o Pai Celestial deu o mandamento, que nós devemos orar sempre, e nada fazer ao Senhor sem antes pedir a ajuda dele. Então o Senhor falou que nós devemos orar. Essa seria uma boa resposta. Mas seguindo o conselho do Elder Anderson, essa resposta ficaria melhor e fica melhor se nós acrescentar Jesus Cristo nela. Nós acrescentamos Jesus Cristo. Então aqui ele dá o exemplo, ele mostra como, né? Ótima pergunta. Você lembra quando Jesus Cristo orou? Então o Pai, ele consegue linkar Jesus Cristo com a resposta. Então procure sempre que você for dar respostas ou ensinar algo, procure maneiras de linkar o Senhor Jesus Cristo com aquilo que você estiver ensinando. Essa é uma forma de nós falarmos de Jesus Cristo. Segundo ponto é falar de Jesus Cristo na igreja. E aí ele conta o seguinte, há 30 anos, o presidente Oaks falou sobre uma carta que havia recebido de um homem que disse ter participado de uma reunião sacramental e ouvido 17 testemunhos, sem ouvir o nome do Salvador ser mencionado. O presidente Oaks então comentou, talvez essa descrição seja exagerada, mas eu citei porque ela oferece um lembrete vívido para todos nós. Em seguida, ele nos convidou a falar mais sobre Jesus Cristo em nossos discursos e durante nossos debates nas aulas. Tenho observado que estamos nos concentrando cada vez mais em Cristo nas reuniões da igreja. Continuemos a realizar de maneira consciente esses esforços positivos. Esse é um ponto muito, muito importante. Eu já participei de reuniões há muito tempo atrás, até bem longe daqui onde eu moro. Mas eu estava tirando férias com a minha família. A gente foi um domingo em um lugar da igreja, né, bem longe assim. E lá nesse lugar tinha uma reunião muito boa e muito agradável. Mas tivemos o último orador. O último orador deu um discurso, enfim, bem longo na reunião sacramental. E foi muito... Meus filhos puderam perceber, né? Foi muito triste algo que aconteceu. Ele deu um discurso em que ele discorreu sobre um assunto... diria que talvez um pouco importante, mas que o que chamou a atenção minha e de meus filhos, da minha esposa, em nenhum momento daquele discurso de mais de 20 minutos, aquele homem citou Jesus Cristo. Nenhum momento. O único momento que ele citou Jesus Cristo foi no final, quando ele disse em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi o único momento que ele citou Jesus Cristo. Numa reunião sacramental, que é a reunião onde nós estamos ali celebrando a morte, o sacrifício do Salvador, onde o corpo dele, figurativamente, está colocado sobre o altar por nós. E nós não falar de Cristo é algo muito triste. Então nós devemos tomar muito cuidado para que nas nossas aulas, discursos, testemunhos, nós não cometamos esse erro de dar uma aula, dar um discurso, prestar um testemunho e não falar de Cristo. Às vezes no testemunho a gente se concentra tanto em ter uma experiência, em ter uma história para contar e esquece do ponto principal, que é Jesus Cristo. Seu testemunho pode ser lindo, maravilhoso, a sua aula pode ser linda e maravilhosa, mas eu posso dizer para você, se você der um discurso, uma aula, um testemunho e não mencionar Jesus Cristo, esse discurso, essa aula e esse testemunho jamais estarão completos, jamais estarão na sua plenitude, porque as coisas só conseguem estar na sua plenitude dentro da igreja quando Cristo, ele é o ponto central. Tá bom? Então é muito importante tomar cuidado para falar de Jesus Cristo nas reuniões da igreja também. Aí ele segue aqui, falar de Cristo para outras pessoas. Ele diz assim, sejam mais abertos nas mídias sociais ao falarem sobre a sua confiança em Cristo. A maioria das pessoas respeitará a sua religião, mas se alguém mostrar desprezo quando você falar sobre o Salvador, busque a coragem nas promessas dele que falou. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem por minha causa, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós nos preocupamos mais em ser seus seguidores do que em receber curtidas de nossos próprios seguidores. Pedro aconselhou, estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Vamos falar mais de Cristo. Então que nós, que eu, você, possamos falar mais de Cristo. E ele, para terminar, ele diz assim, enquanto o mundo fala menos de Jesus Cristo, que nós falemos mais sobre ele. Ao mostrarmos nossa verdadeira identidade como discípulos, muitos ao nosso redor estarão preparados para ouvir. Ao compartilharmos a luz que recebemos dele, sua luz e seu poder transcendental de salvação brilharão sobre aqueles que estiverem desejosos de abrir o coração
Jesus disse: Eu sou a luz que vim ao mundo. Sobre esse assunto, na Conferência Geral de outubro de 2020, o Elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos, o qual inclusive tem um livro chamado Dom Divino do Perdão. Esse livro está aqui no canal, tá? Você pode ouvir esse livro, ele está em formato de audiobook aqui no canal Caminho do Discipulado. Mas o Elder Anderson deu um discurso chamado Falamos de Cristo, que tem tudo a ver com esse episódio de hoje. E aí ele fala como pesquisas mostram que, com o passar do tempo, cada vez menos pessoas têm falado de Cristo e acreditado em Cristo. E ele diz assim: nos é claro que respeitamos o direito que cada pessoa tem de escolher. Contudo, nosso Pai Celestial declarou: Este é meu Filho amado, ouve-o. Testifico que o dia virá em que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Como vamos reagir a nosso mundo em constante mudança? Enquanto alguns negligenciam sua fé, outros buscam a verdade. Tomamos sobre nós o nome do Salvador. O que mais devemos fazer? Então ele fala que na contramão dessa queda na fé em Jesus Cristo, onde cada vez menos pessoas têm acreditado em Jesus Cristo, falado de Cristo, nós que fizemos convênio com o Senhor, que temos fé nele, devemos exercer essa fé, tomar sobre nós o nome do Salvador. E o que nós devemos fazer? Devemos falar de Cristo. Então, no discurso, ele cita o exemplo do presidente Nelson, que um ano antes de ser chamado profeta, ele tinha feito um desafio para que os membros da igreja estudassem no Guia de Estudo das Escrituras. E eu lembro, eu fiz esse desafio na época, onde os membros estudassem no Guia de Estudo todas as referências sobre o Salvador Jesus Cristo. E são muitas referências que tem ali falando sobre o Salvador Jesus Cristo no Guia de Estudo das Escrituras. São mais de 2.000 referências ao nome Jesus Cristo. E ele pediu que a gente estudasse e marcasse tudo isso. Isso ele fez um ano antes de ser chamado. No final disso, a esposa dele perguntou que diferença ele sentiu na vida dele. E aí ele respondeu que ele sentia que ele era um homem melhor por aprender mais sobre Jesus Cristo. Então, após isso, o presidente Nelson aconselhou que nós estudássemos a vida do Salvador e que falássemos mais de Jesus Cristo. E o Elder Anderson cita o exemplo do presidente Nelson nessa sua preparação. Para que ele pudesse falar mais e melhor do Salvador, ele estudou a vida do Salvador e por isso ele estava mais qualificado. Então, o Elder Anderson fala assim: todos nós falamos de Jesus Cristo, mas talvez possamos fazer um pouco melhor. Se o mundo vai falar menos dele, quem vai falar mais? Nós vamos, como com outros cristãos devotos. Então o Elder Anderson diz, que o mundo cada vez vai falar menos de Jesus Cristo. Quem vai falar mais? Nós devemos falar mais. Então ele dá aqui algumas dicas, tá? Eu já dei algumas antes aqui nesse episódio, mas aqui o Elder Anderson, o Coro dos Doze Apóstolos, dá algumas dicas como nós podemos falar mais de Cristo. Primeiro, falar mais de Cristo em nosso lar. Ele segue assim: temos gravuras do Salvador em nossa casa? Falamos com frequência a nossos filhos sobre as parábolas de Jesus? As histórias de Cristo podem atuar como um vento vigoroso que aviva as brasas de fé que existem no coração de nossos filhos. Quando seus filhos fizerem perguntas, pensem de modo consciente em ensinar o que o Salvador ensinou. Por exemplo, se um filho perguntar: pai, por que oramos? Vocês podem responder: ótima pergunta. Você se lembra de quando Jesus Cristo orou? Vamos falar sobre por que ele orou e como ele orou? Falamos de Cristo, regozijamos em Cristo para que nossos filhos saibam que fonte procurar a remissão de seus pecados. Então, aqui o Elder Anderson fala para sempre que nós formos ensinar algo para os nossos filhos, e eu estendo isso em nossos chamados na igreja. Sempre que nós formos ensinar algo, por exemplo, esse pai aqui, que o filho perguntou: por que nós oramos? O pai poderia simplesmente dizer assim: nós oramos porque o Pai Celestial deu o mandamento, que nós devemos orar sempre e nada fazer ao Senhor sem antes pedir a ajuda dele. Então o Senhor falou que nós devemos orar. Essa seria uma boa resposta. Mas seguindo o conselho do Elder Anderson, essa resposta ficaria melhor e fica melhor se nós acrescentar Jesus Cristo nela. Nós acrescentamos Jesus Cristo. Então aqui ele dá o exemplo, ele mostra como, ótima pergunta. Você lembra quando Jesus Cristo orou? Então o Pai, ele consegue linkar Jesus Cristo com a resposta. Então procure sempre que você for dar respostas ou ensinar algo, procure maneiras de linkar
linkar o Senhor Jesus Cristo com aquilo que você estiver ensinando. Essa é uma forma de nós falarmos de Jesus Cristo. Segundo ponto é falar de Jesus Cristo na igreja. E aí ele conta o seguinte: há 30 anos, o presidente Oaks falou sobre uma carta que havia recebido de um homem que disse ter participado de uma reunião sacramental e ouvido 17 testemunhos, sem ouvir o nome do Salvador ser mencionado. O presidente Oaks então comentou: talvez essa descrição seja exagerada, mas eu citei porque ela oferece um lembrete vívido para todos nós. Em seguida, ele nos convidou a falar mais sobre Jesus Cristo em nossos discursos e durante nossos debates nas aulas. Tenho observado que estamos nos concentrando cada vez mais em Cristo nas reuniões da igreja. Continuemos a realizar de maneira consciente esses esforços positivos. Esse é um ponto muito, muito importante. Eu já participei de reuniões há muito tempo atrás, até bem longe daqui onde eu moro. Mas eu estava tirando férias com a minha família. A gente foi um domingo em um lugar da igreja, né, bem longe assim. E lá nesse lugar tinha uma reunião muito boa e muito agradável. Mas tivemos o último orador. O último orador deu um discurso, enfim, bem longo na reunião sacramental. E foi muito... Meus filhos puderam perceber, né? Foi muito triste algo que aconteceu. Ele deu um discurso em que ele discorreu sobre um assunto, diria que talvez um pouco importante, mas que o que chamou a atenção minha e de meus filhos, da minha esposa, em nenhum momento daquele discurso de mais de 20 minutos, aquele homem citou Jesus Cristo. Nenhum momento. O único momento que ele citou Jesus Cristo foi no final, quando ele disse: em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi o único momento que ele citou Jesus Cristo. Numa reunião sacramental, que é a reunião onde nós estamos ali celebrando a morte, o sacrifício do Salvador, onde o corpo dele, figurativamente, está colocado sobre o altar por nós. E nós não falar de Cristo é algo muito triste. Então nós devemos tomar muito cuidado para que nas nossas aulas, discursos, testemunhos, nós não cometamos esse erro de dar uma aula, dar um discurso, prestar um testemunho e não falar de Cristo. Às vezes no testemunho a gente se concentra tanto em ter uma experiência, em ter uma história para contar e esquece do ponto principal, que é Jesus Cristo. Seu testemunho pode ser lindo, maravilhoso, a sua aula pode ser linda e maravilhosa, mas eu posso dizer para você, se você der um discurso, uma aula, um testemunho e não mencionar Jesus Cristo, esse discurso, essa aula e esse testemunho jamais estarão completos, jamais estarão na sua plenitude, porque as coisas só conseguem estar na sua plenitude dentro da igreja quando Cristo, ele é o ponto central. Tá bom? Então é muito importante tomar cuidado para falar de Jesus Cristo nas reuniões da igreja também. Aí ele segue aqui, falar de Cristo para outras pessoas. Ele diz assim: sejam mais abertos nas mídias sociais ao falarem sobre a sua confiança em Cristo. A maioria das pessoas respeitará a sua religião, mas se alguém mostrar desprezo quando você falar sobre o Salvador, busque a coragem nas promessas dele que falou. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem por minha causa, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós nos preocupamos mais em ser seus seguidores do que em receber curtidas de nossos próprios seguidores. Pedro aconselhou: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Vamos falar mais de Cristo. Então que nós, que eu, você, possamos falar mais de Cristo. E ele, para terminar, ele diz assim: enquanto o mundo fala menos de Jesus Cristo, que nós falemos mais sobre ele. Ao mostrarmos nossa verdadeira identidade como discípulos, muitos ao nosso redor estarão preparados para ouvir. Ao compartilharmos a luz que recebemos dele, sua luz e seu poder transcendental de salvação brilharão sobre aqueles que estiverem desejosos de abrir o coração. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo. Então, ao concluir esse episódio, que eu e você possamos ter uma meta. Você aceita fazer essa meta junto comigo? Vamos fazer junto essa meta? Que nos próximos 7 dias, todos os dias, você vai procurar pelo menos uma oportunidade durante o dia para falar de Jesus Cristo. Com alguém da família, nas reuniões da igreja, numa aula, num testemunho, numa entrevista, numa reunião.
e se não tiver a oportunidade presencialmente, através das redes sociais. Vamos fazer isso próximos 7 dias, pelo menos uma vez por dia, falar de Jesus Cristo, tá bom? Eu sei que fazendo isso nós seremos muito abençoados. Nós teremos mais luz em nossa vida e seremos abençoados com a companhia do Espírito. Para terminar, eu gostaria de usar 3 escrituras que falam de Cristo, para que nós possamos falar um pouquinho mais sobre ele. A primeira está em Osías 3,17 e diz assim: digo-vos ainda mais, que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente. Agora, no Novo Testamento, em Atos 4:10, diz assim, 4:10 ao 12: seja conhecido a vós todos e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E para concluir, segundo Nefe 31:21, que diz: e agora, meus amados irmãos, eis que este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu, pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora, eis que esta é a doutrina de Cristo, e é a única e verdadeira doutrina do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que são um Deus sem fim. Amém. Então, que eu e você possamos falar mais de Cristo em nossa vida, e eu sei que seremos abençoados. Eu sei que ao falarmos de Cristo, nos regozijaremos, seremos abençoados e ajudaremos nossos filhos, nossos descendentes a saberem em que fonte procurar a remissão de seus pecados. E chegamos ao final desse episódio lindo sobre como podemos falar mais de Cristo na nossa vida. Uma lição simples tirada aqui nesse capítulo de 2 Nefe 25. Como eu disse no início, existem outras muitas lições, muitos outros ensinamentos, doutrinas, talvez pontos históricos que seriam relevantes ser tocados nesse capítulo, mas eu escolhi só esses 2 aqui, tá? Falar um pouquinho sobre o poder de cura nas asas do Salvador e também falar sobre como podemos falar mais de Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você consiga no seu estudo pessoal tirar outras lições personalizadas exatamente para aquilo que você precisa na sua vida hoje, tá bom? Nunca esqueça que esse estudo que nós fazemos aqui, ou que você faz acompanhando outros canais no YouTube, no Spotify, ele é muito bom, ele edifica e fortalece, mas nada, e eu repito, nada vai substituir o seu estudo pessoal das Escrituras, tá bom? Então dedique um tempo para o seu estudo pessoal e eu tenho certeza que você vai receber as respostas que você precisa e que você busca na sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. Convido você a acompanhar os outros episódios aqui no canal Caminho do Discipulado. Eu desejo que você seja muito feliz, que você tenha tudo de bom na sua vida que você merece, que o Pai Celestial possa abençoar você, sua família e as pessoas que você ama. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.